Então, eu vou começar essa aula fazendo uma analogia. E observe a figura que eu coloquei aqui. Eu tenho aqui um lago, certo? Eu tenho aqui um lago. E aqui eu tenho um rio, tá? Aqui dá para ver um pedacinho da corredeira e tal. Mas observa o seguinte, né? Nessas duas imagens, na figura do lago, nós podemos considerar, salvo a exceção da água ser movimentada pelo vento, mas vamos imaginar um dia que não esteja ventando. Então, a água do lago nós podemos considerar que é uma água parada. Não há motivação para a movimentação dessas águas. Porém, numa corredeira, nós sabemos que a água ela nunca para, ela sempre tem um movimento, e esse movimento ele ocorre justamente por quê? Porque existe um desnível, uma diferença de altura. E aqui, galera, eu quero propor que essa diferença de altura, porque nós estamos fazendo uma analogia, é uma diferença de potencial. Justamente por existir uma diferença de altura, que aqui eu estou classificando como uma diferença de potencial, nós temos esse movimento das águas, no caso de um rio, de uma corredeira. E por não existir essa diferença de altura, logo não existe uma diferença de potencial, não há por que nós termos o movimento das águas. Agora, quando a gente começa a pensar em eletricidade, o que isso aqui, né, lembraria na eletricidade? Na eletricidade, nós, no caso, podemos pensar no movimento de cargas elétricas. Então, as cargas elétricas, quando elas se movimentam entre dois pontos que apresentam uma diferença de potencial. Então, dois pontos que apresentam uma diferença de potencial seria equivalente a dizer dois pontos que apresentam alturas diferentes. Alturas diferentes faz com que a água se movimente. Dois potenciais diferentes faz com que cargas elétricas se movimentem. Mas o que seria esse potencial? Nós consideramos que cada carga elétrica, ela também... Lembra da aula de ontem? Na aula de ontem nós falamos a respeito da carga que gerava o campo elétrico no espaço, e nós podemos considerar que essa mesma carga que gera um campo elétrico no espaço, ela gera um potencial elétrico em todo o espaço. Mas aqui nós precisamos considerar uma coisa muito importante. Campo elétrico, nós vimos ontem, é uma grandeza vetorial. Nós tínhamos de considerar, então, o campo elétrico no espaço com uma direção, um sentido e um determinado valor. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, então, quer dizer, ele existe em cada ponto do espaço, mas ele não tem direção e sentido, ele é apenas um valor numérico. Para ficar mais fácil de você compreender essa ideia, é como se fosse igual à ideia de temperatura. Se nós pegarmos pontos diferenciados em um corpo, pontos diferentes, nós podemos perceber valores diferentes de temperatura. Professor, como que seria isso? Por exemplo, a gente pega a temperatura na superfície da nossa pele, né, e pega um ponto interno no nosso corpo, nós vamos ter ali uma diferença de temperatura, valores diferentes de temperatura. Não tem direção, não tem sentido, é só o valor da temperatura que é diferente mesmo. Para o potencial elétrico é a mesma coisa, é um valor numérico. Agora, o mais complicado, né, que eu percebo aí de muitos e muitos anos, é justamente o estudante conseguir compreender, conseguir visualizar o conceito de potencial elétrico. Então, presta muita atenção no seguinte, tá? Essa analogia, ela é por demais importante para nós, tá? Compreender que o movimento das águas ocorre por causa da diferença de potencial. Agora, veja uma coisa. A primeira coisa que eu quero que você compreenda é que, para ter um potencial elétrico no espaço, tem que ter uma carga ou um conjunto de cargas gerando esse potencial elétrico no espaço, certo? E quando nós temos uma segunda carga
Posso chamar essa carga de carga teste, professor? Pode chamar de carga teste também. Quando nós temos uma segunda carga nessa vizinhança da carga geradora, que é capaz de gerar um potencial no espaço, essa segunda carga, ela acaba se movimentando entre dois pontos de potenciais diferentes entre si, certo? Só que a carga elétrica, ela pode ter um movimento espontâneo, onde espontaneamente essa carga elétrica ela se movimenta, ou a carga elétrica ela pode ser empurrada no movimento que ela não faria de forma espontânea, tá? Então, olha só, qual é o movimento espontâneo para essa carga teste, para essa carga de prova? Se nós olharmos o movimento espontâneo, é carga positiva com carga positiva da repulsão. Então essa carga aqui ela se movimenta para a esquerda, né? E é justamente o que eu estou mostrando nesse desenho. Uma carga positiva que ela acaba se deslocando por uma distância d, aqui horizontalmente para a esquerda, num movimento espontâneo. Agora veja, nós já passamos por dois conceitos dentro da eletricidade, que é o conceito de força elétrica e o conceito de campo elétrico. O campo elétrico foi na live de ontem, nós vimos aqui as linhas de campo, que no caso, quando a carga geradora é positiva, nós temos linhas de campo que saem para todas as direções do espaço, e nós vimos que uma carga teste, ela se movimenta, quando positiva, ela se movimenta no sentido dessa linha de campo, no mesmo sentido, porque, no caso, aqui, o exemplo fica fácil, positivo com positivo dá repulsão, e a gente vê que essa carga se movimenta sobre a linha de campo no sentido da linha de campo. Esse seria o movimento natural da carga positiva. Mas é importante entender que por causa do campo elétrico que existe aqui, existe uma força sobre essa carga. E agora observa o seguinte, se tem uma força que atua sobre essa carga ao longo dessa distância d, nós já estudamos lá o trabalho mecânico, e no trabalho mecânico a gente sabe que trabalho é força vezes distância, que é o que a gente vê aqui, tá? Esse W aqui de trabalho, então trabalho é força vezes distância. Mas aqui nós também já estudamos, só que faz mais tempo, o conceito de energia potencial. E nós podemos considerar que essa carga, quando ela está nessa posição, ela tem uma energia potencial. E quando ela está aqui nessa outra posição, ela tem uma outra energia potencial. Aí você pode se perguntar, mas professor, por que energia potencial? Não sei se você se recorda, mas quando um corpo ele está em repouso e depois ele entra em movimento de forma espontânea, é porque ele tinha energia armazenada. Então ele troca aquela energia armazenada por energia em movimento. Essa energia armazenada é uma energia potencial. Então, nós aqui consideramos que essa carga positiva, que é empurrada por uma força elétrica e se movimenta pela distância d, isso acontece porque ela tem uma energia potencial, essa energia potencial vai diminuindo ao longo da distância e vai aumentando uma energia cinética. Então, diminui a energia potencial com o movimento da carga e nós temos um aumento de energia cinética. Mas observe que aqui nós podemos, então, já dizer matematicamente dessa situação que o trabalho realizado pela força é igual à variação da energia potencial. Agora, trabalho, lá da mecânica a gente traz o conceito que é força vezes distância. Só que a força que atua aqui não é uma força constante. E por que não é uma força constante? Porque a força elétrica, a gente também já estudou, que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quer dizer, à medida que essa carga vai se movimentando, essa distância vai o quê? Vai aumentando, certo? E se essa distância ela é variável, nós temos uma força variável. Então, nós dizemos que a variação da energia potencial que essa carga experimenta, afinal de contas a energia potencial dela estaria diminuindo, é igual ao valor da força elétrica média multiplicado pela distância que a carga se movimenta, que você vê aqui em vermelho, essa distância d. Nesse caso aqui, eu lembro, já trazendo esse conceito da aula da live de ontem,
que força, força aqui, eu estou passando o mouse em cima, tá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar destaque aqui, vou pegar minha canetinha, vou pegar meu marcador de texto, olha só, essa força média, força elétrica, é um produto do campo que também é variável, tá? Porque depende do quadrado da distância. Então, nós pegamos o valor do campo médio vezes a carga Q, que está sendo movimentada pela distância D. Agora, gente, presta atenção no seguinte, porque o que a gente fez aqui? Pegou aqui, ó, essa carga elétrica e simplesmente jogou no lado esquerdo e fez essa divisão. Diferença de energia dividido pela carga é igual a E vezes D. E aqui que vem a interpretação para isso aqui, gente, né? O que seria esse E vezes D? Esse E aqui, considere que é o valor de campo elétrico médio vezes a distância. Esse valor médio do campo elétrico multiplicado pela distância, para nós, seria a diferença de potencial que existe entre esse ponto de partida onde a carga começa seu movimento e esse ponto de chegada. Então, isso seria a diferença de potencial. Se a gente voltar na situação lá do rio, né, e eu pegar dois pontos quaisquer, então, por exemplo, ó, eu vou assinalar dois pontos aqui. Ó, vou pegar aqui em preto, ó. Então, eu tenho aqui um ponto, ó, e aqui eu tenho um outro ponto. O que eu tenho entre esses dois pontos? Uma diferença de altura, porque a água está descendo, correto? E por causa dessa diferença de altura, nós vemos que existe movimento das águas. Quando nós voltamos aqui na situação da nossa carga, tá? Na situação da nossa carga, o que acontece? Ela se movimenta por essa certa distância. E isso acontece como se existisse uma diferença de altura, mas que para nós é uma diferença de potencial. Então, note que o nosso desenvolvimento aqui, ó, vou passar para uma nova tela. Nós dizemos que o potencial, então, no primeiro ponto, ele é o valor do campo elétrico, ó, o valor absoluto do campo elétrico nesse ponto, vezes essa distância da carga geradora ao ponto, tá? Se eu pegar um outro ponto no espaço, eu tenho um novo valor de potencial, que é o produto do campo elétrico nesse outro ponto do espaço, pela distância que a carga geradora está desse segundo ponto do espaço. Mas lembro que ontem eu apresentei que campo elétrico é um produto da constante eletrostática vezes a carga geradora Q, que você vê aqui, dividido pela distância elevada ao quadrado. Então, nesse caso, quando eu substituo a expressão do campo elétrico nessa expressão V igual a E vezes D, onde V é o potencial elétrico, valor absoluto no ponto, e em um ponto específico do espaço, observe que eu tenho V, KQ sobre D ao quadrado vezes D. Só que D é a mesma distância, então eu posso simplificar D ao quadrado com D, e eu chego na expressão do potencial elétrico, onde o potencial elétrico é a constante eletrostática vezes a carga sobre a distância. E aí, né, o que é essa nobre equação que a gente acabou de escrever aqui, ó, V igual a K vezes Q dividido por D? É a equação que permite que a gente determine o potencial elétrico em qualquer ponto do espaço nas proximidades de uma carga geradora. Então, quando eu tenho uma carga geradora como essa carga Qzão, em qualquer lugar do espaço eu consigo determinar o valor do potencial elétrico por causa da presença dessa carga Qzão. Professor, por exemplo, aonde está o acento agudo aqui no elétrico? Né? Na palavra elétrico tem um acento agudo bem nessa posição do acento. Como que eu determino o potencial elétrico na posição do acento? O que eu faria? Pego a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, Coulomb vezes metro quadrado por Newton quadrado, multiplico pelo valor da carga geradora e divido pela distância entre aqui, ó, a carga até o ponto onde o assento está localizado, certo? É assim que nós determinamos o campo elétrico. Observe nessa expressão que o potencial, é assim que nós determinamos o potencial elétrico, corrigindo. Então, é assim que nós determinamos o potencial elétrico. Então, observe o seguinte, veja só. O potencial ele é o quê? Inversamente proporcional à distância.
Inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor o potencial. Quanto mais próximo o ponto do espaço que nós queremos determinar o potencial, mais elevado esse potencial. Nós temos aqui o gráfico, então, de uma função inversa entre potencial e distância. Observe, para uma distância d, nós temos um potencial que é v. Quando nós dobramos a distância de forma que ela passa a ser 2d, o potencial cai pela metade. Quer dizer, você pega um ponto 2 vezes mais longe, você vai perceber nesse ponto um potencial 2 vezes menor. Você pega um ponto que é 4 vezes mais longe do que o primeiro ponto, você vai ter que perceber um potencial 4 vezes menor. Então, o potencial elétrico ele é inversamente proporcional, no caso, à distância. Tá? Essa é a relação na expressão do potencial entre o potencial e a distância. No caso, essa equação aqui, tá? Essa equação aqui, ela é a equação que fica associada a esse gráfico que está aqui colocado, certo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos em frente, olha só. Uma vez que agora a gente já sabe como nós determinamos o valor do potencial elétrico em qualquer lugar do espaço. Então agora eu vou considerar o seguinte: como que fica o potencial elétrico no espaço de várias cargas? Então aqui eu tenho a carga Q1, eu tenho a carga Q2, eu tenho a carga Q3, e eu quero saber qual é o potencial no ponto P. Observe que a carga Q1 em relação ao ponto P está afastada de uma distância D1. A carga Q2 está afastada de uma distância de D2. A carga Q3 está afastada de uma distância D3. E, nesse caso, o potencial resultante, ou seja, o potencial total, é a soma do potencial aqui no ponto da primeira carga, o potencial no ponto da segunda carga, o potencial no ponto da terceira carga. Mas, veja só, quando nós calculamos o potencial, pessoal, deixa eu colocar aqui uma equação que eu tenho aqui, ó. Então, essa seria a equação que a gente determina o potencial. Tá? Cada um dos potenciais são calculados por essa expressão, V igual a K vezes Q sobre D. E aqui é importante perceber o seguinte: a carga elétrica Q, quando ela é positiva, nós atribuímos o sinal positivo para essa carga no cálculo do potencial, certo? Então, se eu tenho uma carga Q1 positiva, eu coloco aqui positivo. Quando a carga é negativa, eu coloco o sinal de menos aqui na carga. E eu vou obter um potencial de valor negativo. Então, é muito importante aqui que vocês percebam que cargas positivas geram potenciais de valor positivo. Cargas negativas geram potenciais elétricos de valor negativo, certo? Então é muito importante essa compreensão. É como se fosse temperatura. Temperatura nós temos valores positivos e valores negativos, não é mesmo? Então, e tem mais um detalhe. Quanto maior o valor da temperatura, né? Quanto maior o número da temperatura, mais alta é essa temperatura. E quanto menor o valor de temperatura, inclusive considerando o sinal negativo, o que nós temos? Menor o valor da temperatura. Então, por exemplo, quando eu pego menos 50 e comparo com menos 30. Menos 30 é um valor negativo, menos 50 é outro valor negativo. Só que menos 30 é maior que menos 50. Por quê? Porque menos 30 está mais próximo do zero nesse caso. Certo? Então, quando é negativo, quanto mais próximo do zero, maior. Quando já é positivo, quanto mais longe do zero, maior o potencial. Então, para a temperatura funciona assim, para potencial também. Potencial, se eu comparo um potencial de menos 30 e um potencial de menos 50, o potencial de menos 30 é maior que o potencial de menos 50. Quando eu pego um potencial positivo agora, de 30 e de 50, o 50 positivo é maior do que o 30 positivo. Tudo bem? São, digamos assim, essa ideia de valores numéricos é uma ideia fácil, né? Mas o mais importante aqui, então, é você compreender que, quando a carga é positiva, o potencial calculado por essa expressão, potencial constante vezes carga sobre distância, vai ser um potencial de valor positivo.
E quando a carga é negativa, nós temos um potencial de valor negativo. E quando nós temos várias cargas numa certa região de espaço e a gente quer saber o potencial resultante num ponto, nós fazemos a soma dos potenciais individuais, certo? Vamos lá, vamos em frente, olha só. Agora, gente, diferença de potencial. Diferença de potencial é um conceito importantíssimo para nós. Daqui a 2 aulas, vai ser, acredito que na aula de segunda-feira, a gente vai começar a eletrodinâmica. E na eletrodinâmica se fala constantemente em diferença de potencial. Toda eletrodinâmica ela é construída em cima de diferença de potencial. Então veja que conceito importantíssimo. A diferença de potencial nada mais é do que a subtração de 2 valores de potenciais entre 2 pontos no espaço, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho P1, ponto 1 e ponto 2. Para calcular o potencial no ponto 1, qual é a equação que eu uso? Essa aqui, ó. No ponto 1 eu utilizo essa equação. Potencial é igual a constante, carga elétrica, que é essa carga Q, a carga que está gerando o potencial no ponto 1, distância, nesse caso D1. Para calcular o potencial no ponto 2, seria o quê? Carga Q, constante vezes carga Q sobre T, que seria, nesse caso, D2. Então, observe que, se eu tivesse que calcular os potenciais, nesse exemplo em específico, eu calcularia cada um dos potenciais, faria a subtração de um potencial do outro e teria, nesse caso, a diferença de potencial, beleza? Essa diferença de potencial, então, como eu falei, simplesmente o valor do potencial em um ponto e no outro. Aqui eu coloquei como potencial final menos potencial inicial, né? Porque a diferença de potencial, normalmente, galera, para nós ela é mais importante quando nós temos uma carga elétrica que se movimenta entre 2 pontos que apresentam potenciais diferentes entre si. Então, normalmente a gente vai olhar de onde para onde ocorreu o movimento dessa carga. E a gente então vai ver o ponto de chegada dessa carga seria o ponto de potencial final e o ponto de partida dessa carga elétrica seria o ponto de potencial inicial. Essa carga que eu me refiro não é essa carga geradora, não. Seria uma segunda carga que eu coloco, por exemplo, em P1 e ela vai até P2, ou colocamos em P2 e ela vem até P1, certo? Então é a isso que eu me refiro. Agora veja só. Nós temos ainda, associado ao conceito de potencial elétrico, observe aqui que nós temos as chamadas superfícies equipotenciais. Então ali está o conceito, as superfícies equipotenciais são formadas pelo conjunto de pontos do espaço que apresentam o mesmo potencial elétrico. Então observe que em torno da minha carga positiva, eu tenho aqui essas linhas radiais, ó, que saem da carga radialmente. Essas linhas são as linhas de campo elétrico, que a gente estudou ontem. E aqui nós temos essas linhas circulares, que seriam as superfícies equipotenciais. Por quê? Porque todos os pontos ao longo desse primeiro círculo estão... Qualquer ponto que eu pego, eu tenho infinitos pontos sobre o primeiro círculo. Todos os pontos sobre esse primeiro círculo estão localizados à mesma distância da carga. A mesma coisa acontece aqui, ó, nesse círculo maior. Todos os pontos que eu tenho nesse círculo estão à mesma distância da carga. Então, a primeira superfície aqui no meu desenho é a superfície equipotencial V1. Superfície equipotencial V1. Qualquer ponto sobre esse círculo vai ter o mesmo potencial elétrico. Qualquer ponto sobre o círculo V2 também vai ter o mesmo potencial elétrico. Aqui é a mesma coisa, só que a carga geradora agora é negativa. Qualquer ponto sobre o círculo menor vai apresentar o mesmo potencial elétrico, um potencial de valor negativo. E qualquer ponto, né, sobre o círculo maior também apresentará o mesmo potencial elétrico. Agora veja o espaço de 2 cargas. No espaço de 2 cargas, o que você vê? As linhas de campo elétrico, que seriam essas linhas aqui em vermelho.
As linhas de campo partem da carga positiva e vão em direção à carga negativa. Essas cargas são de mesmo módulo, a gente percebe pela simetria que existe no desenho. E em verde estão as superfícies equipotenciais, tá? As superfícies equipotenciais. Ao longo de uma mesma linha tracejada, o potencial elétrico é exatamente o mesmo. Deixa eu te apresentar aqui uma outra superfície equipotencial, uma outra situação de superfícies equipotenciais, que seria o seguinte, olha só. Aqui eu tenho região de campo elétrico uniforme, tá? Região de campo elétrico uniforme. Ah, mas como que eu sei que uma região é de campo elétrico uniforme? Sempre que nós temos duas placas, né? Imagine duas placas carregadas com cargas e sinais opostos, existe um campo elétrico que se propaga de uma placa para outra, partindo da placa positiva em direção à placa negativa. Se ligue que a nossa próxima aula é sobre capacitores, e eu retomo esse conceito. Então eu tenho aqui linhas de campo que partem da placa carregada positivamente para a placa negativa. Considere que aqui você tem uma quantidade muito grande de cargas elétricas na superfície dessa placa, todas elas de mesmo sinal positivo. E na outra placa, cargas distribuídas de sinal negativo. Então nós temos as linhas de campo saindo da placa positiva e são linhas retilíneas que terminam na placa negativa. E olha só, essas linhas elas são paralelas e igualmente espaçadas. E por que isso? Porque o campo elétrico ele é constante nessa região. Não importa a posição, nós temos o mesmo valor de campo elétrico, por isso que é chamado região de céu. Céu significa campo elétrico uniforme, qualquer ponto entre as duas placas. Mas os potenciais não são iguais. As linhas equipotenciais, tá? Aí o potencial não é o mesmo porque ele depende da distância do ponto a cada uma das placas, mas observe que essas linhas aqui tracejadas ao longo de uma mesma linha, e elas são perpendiculares à linha de campo elétrico, guarde isso aí que é importante também, as superfícies equipotenciais, cada linha que você vê aqui, V6, V5, V4, V3, V2, V1, é uma superfície equipotencial. Cada uma dessas linhas apresenta um potencial diferente entre si, mas dois pontos, ou três ou mais, na mesma linha, apresenta o mesmo potencial elétrico, certo? E observe que a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer é dado pelo campo elétrico. Olha só, a diferença de potencial que é ΔV, entre dois pontos quaisquer entre essas duas placas, é dado pelo campo elétrico uniforme, que é uniforme, multiplicado pela diferença, na verdade, pela distância entre esses dois pontos, tá? Distância essa é medida ao longo da linha de campo elétrico, tá? O que eu estou dizendo, deixa eu ver se eu tenho aqui, não sei se eu tenho a situação, não, eu vou mostrar aqui, ó. Considere então o seguinte, olha só. Digamos que eu tenha aqui, gente, ó, um ponto A, tá? Um ponto A. E aqui um ponto B. Então, qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B? Qual é a diferença potencial entre os pontos A e B? É o campo elétrico que é constante, tá? Que é constante nessa região, não importa se é no ponto A, se é no ponto B, em qualquer ponto é o mesmo campo elétrico. E a distância entre A e B não é medida numa reta aqui entre A e B. Essa distância seria entre as duas linhas a qual pertence o ponto A e que pertence o ponto B. Tudo bem? Então, distância entre as quais estão os pontos A e B. E nesse caso aqui, tem dois conceitos importantes que a gente tira aqui dentro dessa situação, que eu vou mostrar para você, que é o seguinte, olha só. Então, muito importante. Primeiro que o trabalho elétrico é independente da trajetória, dependendo apenas dos potenciais final e inicial dos pontos entre os quais a carga é deslocada. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma carga elétrica, menos carga elétrica negativa aqui, a figurinha está pequenininha, né? O trabalho independe da trajetória,
Deixa eu tirar isso aqui e vou tentar aumentar um pouquinho essa figura, tá? Vou aumentar um pouquinho essa figura. Aqui, ó. Então, aumentei essa figura. E o que esse desenho mostra? Mostra a carga. Se ela vier pelo caminho 1, daqui para essa posição, né? Ou por esse caminho 2, que seria um caminho alternativo, também para essa posição. Observe que ela sai da linha V6 e vem em dois lugares diferentes, mas ao longo da linha V2. O que acontece? O trabalho realizado para levar a carga daqui pelo caminho 1 ou daqui pelo caminho 2 é exatamente o mesmo trabalho. Então, o trabalho independe da trajetória. Aqui, o segundo conceito diz, se a carga é movimentada entre dois pontos da mesma superfície equipotencial, o trabalho ele é nulo, certo? Então, por exemplo, aqui deixa eu tirar essa figurinha, eu vou aumentar essa outra. Essa figurinha aqui eu estou aumentando. Olha só, eu tenho aqui uma carga Q e ela foi movimentada fazendo exatamente essa trajetória curva aqui, mas o ponto de partida era na linha V3, e ela faz esse movimento e o ponto de chegada é na linha V3. Como ela anda entre dois pontos ao longo da mesma linha, não que ela tenha que andar sobre a linha, mas ela sai de um ponto que está na linha V3 e chega no ponto que está na linha V3. Como o trabalho independe da trajetória, tá? Como o trabalho independe da trajetória, então não importa o caminho que é feito aqui. Mas veja, se ela sai da linha V3 e chega na linha V3, o trabalho realizado é nulo, porque não existe diferença de potencial. Se não existe diferença de potencial, isso aqui equivale ao quê? Aquele lago de águas paradas. Tudo bem? Então vamos lá, vamos avançando aqui, porque nós temos alguns conceitos ainda importantes para serem apresentados para você, antes da gente chegar lá na parte dos exercícios, tá? Então, olha só. Só deixa eu dar uma volta aqui, porque eu transformo em PDF esse material, então... Opa! Deixa eu pegar aqui. Aí, vamos em frente. Esse aqui ele se torna PDF, então deixar aqui no original. Agora, olha só, moçada. Vamos ver o conceito de energia potencial elétrica, tá? Muito atento, esse conceito aqui tem muitos alunos que têm dificuldade em relação ao conceito de energia potencial elétrica. Então, veja só. Eu tenho uma carga Qzão, que é uma carga geradora, tá? Uma carga geradora. E eu tenho dois pontos. Eu tenho um ponto aqui que ele está no infinito, tá? E tem um ponto que está próximo à carga. Então, ó, esse ponto... Ah, mas tem uma carga nesse ponto, exatamente. Mas ignore a carga que está nesse momento, nesse ponto. Imagine um ponto que fica no infinito, tá? Um ponto muito, muito, muito distante. Você pode imaginar que essa carga elétrica positiva está aí na sua frente, na frente dos seus olhos aqui, bem próximo ao seu nariz. Você tem um ponto, no caso, próximo a ela. Você escolhe um ponto qualquer do espaço próximo a ela. E um ponto lá no infinito, muito, 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 muito longe. Então, observe que a gente aqui, né, pode dizer o seguinte. Quando uma carga, agora sim, agora a gente vai lá e coloca uma carga lá no infinito. E essa carga está lá no infinito e ela, por algum motivo, tá? Ela se movimenta até o ponto 1, que é aquele ponto mais próximo. Então, nós podemos dizer que ela tinha uma energia potencial no infinito e ela tem uma energia potencial aqui nesse ponto 1. Bom, nós vimos no começo dessa live que o potencial, né, ou a diferença de potencial, era o campo elétrico, nesse caso aqui um valor médio do campo elétrico, vezes a distância aqui, ó, entre esses dois pontos, que seria equivalente a fazer D2 menos D1. Essa diferença de potencial aqui corresponde à variação da energia potencial que essa carguinha aqui negativa experimenta quando ela vem de um ponto que está lá no infinito até pertinho da carga Q, dividido pelo valor da carga que está sendo movimentada. Observe aqui, então, que era isso que eu queria falar, que esse campo, né, ele é
o produto desse campo médio pela distância que a carga é movimentada é a diferença de potencial. É a diferença potencial. E eu tenho aqui, então, a variação da energia potencial dividida pela carga elétrica é igual à diferença de potencial. Agora, observa o seguinte, se eu desenvolvo matematicamente isso aqui. A diferença de potencial ΔV é V1 menos V2. Potencial no ponto 1 menos potencial no ponto 2. Cada um desses pontos, tá? Cada um desses pontos no qual a carga ela passa, que seria EP2 lá no infinito e EP1 próximo à carga geradora, o que acontece? Aqui também a gente desenvolve ΔTP, EP1 menos EP2. Só que no infinito, nós não temos energia potencial. Ah, professor, agora bugou. Por quê? Porque no infinito seria uma distância tão grande, mas tão grande em relação à carga geradora, que o potencial seria tão pequeno no infinito, por causa da distância ser tão grande, que o potencial sendo tão pequeno assim, o seu valor seria desprezível. Então, EP2 aqui está cortado porque praticamente é zero, e V2 também é praticamente zero. Tudo por causa de uma distância muito longa, muito grande até o infinito. O que sobrou? V1, que é o potencial próximo, tá? Daquele ponto próximo à carga geradora. EP1, que é a energia potencial da carga quando ela está próxima à carga geradora, dividido por essa carga que está próxima à carga geradora. Observe, gente, que aqui, então, o que eu fiz? Eu joguei essa carga aqui multiplicando o potencial, tá? V1. Só que eu tirei os índices. E estou chamando a energia potencial de U. E observe que agora eu tenho aqui a energia potencial EP, que agora eu chamo de U, é o potencial, tá? É o potencial num ponto do espaço vezes a carga nesse ponto. Observe que isso aqui é um valor absoluto, tá? Isso aqui é um valor absoluto, é um valor pontual, é num ponto do espaço. Nesse caso aqui, deixa eu voltar a figurinha, seria nesse ponto aqui o IP1, ó, quando essa carga negativa está exatamente nessa posição. Então, quando ela estiver nessa posição, ela tem uma energia potencial, EP1. A energia potencial, o que seria? O potencial que existe nesse ponto, tá? Vezes a carga elétrica que está nesse ponto. Então, é assim que nós determinamos a energia potencial de uma carga no ponto que ela se encontra. Bom, como que nós calculamos a energia potencial de um par de cargas? A energia potencial de um par de cargas funciona da seguinte maneira, gente. Olha só, eu tenho aqui a carga que gera potencial em todo o espaço, certo? Então, eu tenho uma carga aqui que ela gera potencial em qualquer lugar de espaço. A energia, então, essa carga gera potencial, e vamos pegar aqui o ponto onde a carga Q está localizada, tá? Então, a carga Qzinha, ela está localizada, essa carga laranja está localizada nesse ponto. Se essa carga ela gera potencial no espaço, nesse ponto aqui exatamente, o potencial seria dado por K, constante eletrostática, vezes a carga geradora, dividido pela distância. Só que quando essa carga ela está nesse ponto, ela passa a ter o quê? Uma energia potencial. Ah, mas eu não entendo, por que ela pode ter uma energia potencial? Pensa no seguinte, se essa carga aqui eu soltar, se essa carga é positiva e essa é negativa, não vai ter uma força de atração entre elas? Então, se eu solto essa carga, ela não vai começar imediatamente a fazer um movimento de encontro à carga Qzão? Ela só pode fazer essa carga se ela tiver energia armazenada. E energia armazenada é energia potencial. Então, essa carga, o que acontece com ela? Ela, nesse caso, ela tem energia potencial, ela começa a perder essa energia potencial e transformar essa energia potencial, no caso, em energia cinética, porque ela inicia um movimento e ela vai trocando energia potencial por energia cinética. Então, observe que essas duas cargas no espaço, formam um par de energia potencial. Como eu sei e vi ali que energia potencial é o produto do potencial no espaço vezes a carga que está nesse ponto do espaço, mas quando a carga geradora gera um potencial que é dado por K vezes Q, que é da carga geradora, sobre D, e eu faço o produto pela carga Qzinho
que está num ponto qualquer do espaço de potencial da carga geradora, eu tenho que a energia potencial, então, do sistema de duas cargas, é a constante vezes o produto das cargas dividido pela distância. E está aí, então, a energia potencial de um par de cargas, tá? Daqui a pouquinho eu vou fazer um exercício na live, que calcula a energia potencial de um sistema formado por 3 cargas, não só de um par. Então não perca, nós vamos ver daqui a pouco isso aí. Olha só, como que fica o trabalho elétrico? O trabalho não foi visto como diferença de energia potencial? Então, olha só, nesse ponto aqui, agora, eu não preciso considerar que essa carga está lá no infinito. Ela simplesmente está um pouquinho mais distante na posição EP. Aqui, ó, está na posição 2 e aqui ela tem uma energia potencial EP2. Então, observe que na posição 1, ela tem energia potencial EP1. Na posição 2, ela tem energia potencial EP2. Quer dizer, quando essa carga é movimentada do ponto 1 para o ponto 2, por exemplo, então nós teremos o quê? Uma diferença de energia, porque no ponto 1 ela tem energia potencial EP1. No ponto 2 ela tem energia potencial EP2. Então, quando ela se movimenta do ponto 1 para o ponto 2, ela experimenta uma variação da sua energia potencial. Essa variação da energia potencial, tá? Note que esse EP1 seria para nós o 1 e esse EP2 seria para nós o 2. Essa diferença de energia potencial é ΔU. E essa diferença de energia potencial é o trabalho. Só que nós vimos que U, né, seria o quê? V vezes Q. Logo, se U é V vezes Q, o que vai acontecer? Se eu tiver ΔU, que é o que nós temos nesse caso, né, quando eu faço EP1 menos EP2, por exemplo, eu tenho ΔU. Eu vou ter o quê? Se eu tenho ΔU, a carga é a mesma se movimentando entre esses dois pontos, então ΔU é ΔV multiplicado por Q. Então, observe que foi exatamente isso que eu coloquei no lugar de ΔU. Então, fica trabalho igual a ΔV vezes Q. Essa aqui é a expressão conhecida do trabalho elétrico, trabalho de carga elétrica. Tá? E agora o seguinte, por que o sinal negativo? Por que o sinal negativo? Porque o que acontece é o seguinte, o trabalho, gente, ele pode ser forçado ou pode ser espontâneo. Quando que o trabalho é espontâneo? Quando a carga naturalmente faz aquele movimento. Quando a carga precisa ser empurrada numa certa direção para executar o movimento, esse trabalho é forçado. E o que acontece? Quando um trabalho ele é espontâneo, ó, guarda bem o que eu estou falando, tá? Não está escrito aqui não. Quando um trabalho é espontâneo, toda a carga, quando acontece um trabalho espontâneo, toda a carga gasta energia potencial. E por isso que a variação da energia potencial é negativa. Porque ela sai de um ponto que ela tem mais potencial elétrico, mais energia potencial elétrica, e ela vai trocando essa energia potencial por energia cinética. Então a energia potencial diminui, a energia cinética aumenta. Só que lá da mecânica a gente já viu que variação da energia potencial é igual a trabalho. Então o trabalho ele é sempre igual a menos a variação da energia potencial. Isso aqui é menos, aqui tem que ser menos também. Trabalho igual a menos variação do potencial elétrico vezes a carga. Sendo que ΔU é igual a ΔV vezes Q. Tá? Então é muito importante lembrar que o trabalho tem sempre sinal trocado com o ΔU, que é a variação da energia potencial. E como eu falei aqui, eu até coloquei um quadro melhor sobre trabalho espontâneo e trabalho forçado. Então observe aqui, ó. O que você precisa entender nesses desenhos? Olha só, eu tenho aqui a linha de campo elétrico. E sobre cada uma das linhas de campo elétrico, eu tenho um ponto V1 de potencial V1 e um ponto de potencial V2. O que a gente sabe?
Quando a gente segue uma linha de campo elétrico, tá? Cada ponto que a gente considera ao longo da linha, o potencial é cada vez menor. Então, quanto mais à esquerda, como a linha está indo da esquerda para a direita, quanto mais à esquerda, maior o potencial, tá? Quanto mais à esquerda, é maior o potencial. Então, o potencial de V1 é maior que o potencial de V2. Aqui eu tenho 4 cargas em movimento. A primeira é uma carga positiva que se movimenta diminuindo o potencial elétrico. Esse movimento ele é espontâneo. Por quê? Porque toda carga positiva, de forma espontânea, ela se movimenta no sentido da linha de campo. Então, quando ela faz esse movimento, o trabalho é positivo. Se uma carga elétrica, ela anda contra a linha de campo, não é natural. Essa carga ela foi empurrada por sobre essa linha de campo. Precisou existir uma força externa empurrando essa carga. Logo, o trabalho é negativo. Observe agora a carga negativa. Quando uma carga negativa, ela se movimenta no sentido de uma linha de campo elétrico, tá? É um trabalho forçado, por quê? Porque toda a carga negativa, ela sempre se movimenta no sentido de aumentar o seu potencial. Isso significa se movimentar para pontos que o potencial é cada vez maior, que seria equivalente a se movimentar para a esquerda. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Essa carga negativa, ela desenvolve um trabalho aqui, um movimento forçado, trabalho negativo, porque naturalmente ela não anda no sentido do campo elétrico. E aqui está a carga negativa, na última figura, andando contra o campo elétrico, indo para pontos que o potencial é cada vez maior, portanto, é um movimento espontâneo e o trabalho é positivo, certo? Então tá aí, galera, nós vimos a teoria sobre o potencial elétrico, sobre energia potencial, sobre trabalho. Esse conceito aqui ele é denso, é um conceito difícil, é um conceito pesado, tá? Essa é uma aula que para fixar bem tem que assistir aí 2, 3 vezes, tá? Para fixar, porque tem muito detalhe, muita coisa. E agora a gente vai aí para a parte que vocês mais gostam, que é a parte dos exercícios, beleza? Nessa questão nós temos: os tubarões martelo especializaram-se em localizar presas sob a areia do leito oceânico, como ilustra o esquema da figura 9. Para tanto, um dos sentidos especializados dos tubarões é a capacidade de detecção de campos elétricos gerados pelas contrações musculares de outros seres vivos, decorrentes das variações de diferença de potencial estabelecidas durante a geração e propagação dos potenciais de ação responsáveis por tais contrações. Considerando-se, na figura 9, as duas superfícies equipotenciais, que seriam linhas pontilhadas do campo elétrico dipolar, produzido por uma presa sob a areia, é correto afirmar que a intensidade do campo elétrico E vale. Então, atenção, gente. Essa questão fala que o tubarão martelo ele consegue captar aí, tá? Captar aí diferenças de potenciais na contração muscular das presas. E, no caso aqui, tem uma presa sobre a areia, ele está indo para o ataque. E olha só, aqui tem essa linha pontilhada, que é uma superfície equipotencial. Certo? E aqui eu tenho essa outra superfície equipotencial. É fornecido aqui os valores dos potenciais dessas superfícies. Tá? Não sei se dá para enxergar direitinho. No círculo maior, 0,4 volt. No círculo menor, 0,1 volt, beleza? Então, essa é a diferença de potencial das contrações musculares. E existe aqui uma distância, gente, que equivale, ó, entre uma superfície e outra, é uma distância de 0,20 metros. Aí ele pergunta quanto que vale o campo elétrico, tá? Esse campo elétrico entre as duas superfícies, ele não fala aqui, mas esse campo elétrico, ele não é um campo elétrico constante, ele é um campo elétrico médio, tá? Mas o que nós sabemos? Que a diferença de potencial, galera, tem que ser igual ao produto do campo elétrico vezes a distância. Essa diferença de potencial aqui,
Então, corresponde aqui essa diferença dos valores de potencial em cada uma das superfícies. Então, seria, no caso, 0,4 menos 0,1. Esse campo aqui, tá? Ele seria de um valor médio e a distância D seria 0,20. Observe que isso aqui fica 0,3, porque 0,4 menos 0,1 é 0,3, sobre 0,2, igual ao valor médio desse campo elétrico, essa intensidade de campo elétrico, então, entre as duas superfícies equipotenciais, 0,3 dividido por 0,2 dá 1,5 unidade de campo volts por metro. Então, está aqui, primeira questão resolvida, tá? Aqui a solução. E nas alternativas lá, a alternativa correta é a letra B. Segunda questão diz o seguinte: no interior das válvulas que comandavam os tubos dos antigos televisores, os elétrons eram acelerados por um campo elétrico. Suponha que um desses campos uniforme de intensidade 4, 10 ao quadrado newtons por coulomb, acelerasse um elétron durante um percurso de 5 vezes 10 a quarta metros. Sabendo que o módulo da carga elétrica do elétron é 1,6 10 a menos 19 coulombs, a energia adquirida pelo elétron nesse deslocamento era D. Então o negócio é o seguinte, gente. O que ele está falando? O que ele está falando é o seguinte. Ó, existe aqui o canhão que dispara elétrons, tá? Então os elétrons são disparados de um canhão. Seria aqui, né, os elétrons disparados. Então, né, o canhãozinho de elétrons, ele dispara os elétrons. E aí nós temos placas aceleradoras, certo? Então esses elétrons ele atravessam uma região que tem placas. E o que acontece? Nessa região que tem placas, existe aí um campo elétrico nessa região. E esse campo elétrico atua sobre essas cargas elétricas e essas cargas aí ganham velocidade. E aí esse aparato, ele funciona mais ou menos assim, ó. Aqui tinha o canhão, aí esse negócio era mais ou menos assim, daí tinha aqui a tela da TV, esse troço fazia assim, esse aqui era o tubo, ó, e aqui era a tela da TV, onde eu estou passando a caneta aqui, é onde se forma a imagem, tá? Esse era um antigo tubo de TV, as TVs antigas aí, né? Hoje em dia é tudo fininho, essas TVs, TV de LED, TV de OLED, um monte de coisas mais. Mas então, e existe ainda aqui não só o campo elétrico, existe um campo magnético que faz a deflexão desses elétrons e eles começam a bater numa tela fosforescente em vários pontos diferentes para formar a imagem. Mas tudo bem, a aceleração aqui, gente, então ela vai ser dada pelo seguinte, olha só. Nós temos aqui a intensidade desse campo elétrico. 4 vezes 10 ao quadrado newtons por coulomb. Então o campo elétrico ele foi dado. O que ele fornece também? O percurso do elétron, 5, 10 a menos 4 metros. Então, quer dizer, na realidade, se você olhar, essas placas elas estão muito próximas para acelerar o elétron, tá? Não fique imaginando placas distantes, não. Elas estão aqui, já na saída do canhão, o elétron acelera e depois ele vai com a mesma velocidade, né? Mas ele ganha velocidade nessa passagem, naquela saidinha do canhão já. Daí aqui vai ter, no caso, os ímãs para deflexão aí desses elétrons. E ele fornece também a carga do elétron. Então, veja só. Qual é sabendo que o módulo da carga do elétron é a energia adquirida pelo elétron nesse deslocamento era D. Gente, o elétron, ele experimenta aqui, ó, se você imaginar que esse elétron ele está no repouso, ele vai ter aqui uma variação da energia cinética. Por quê? Porque ele vai acelerar, ele vai ganhar velocidade. Só que a variação da energia cinética é igual ao trabalho. E esse trabalho aqui é o trabalho do quê? É o trabalho da força elétrica. Então a gente viu, eu vou fazer o cálculo aqui do trabalho em módulo, tá? Então, aqui ó,
o módulo do trabalho. A gente viu essa expressão, trabalho igual a ΔU, só que eu vou pegar aqui em módulo, tá? Módulo trabalho e ΔU. Então, se eu calcular o trabalho, isso aqui já equivale à variação de energia cinética, tudo bem? Então, olha só. Mas, quero lembrar aqui que ΔU é, no caso, ΔV, multiplicado por Q, tá? Então, observe que essa expressão que eu coloquei aqui é essa aqui. Então, nesse caso, tá? O que nós temos? Trabalho igual a ΔV vezes Q. Tá? Já tirei do módulo. Isso aqui é uma região. Isso aqui é uma região equipotencial, onde a gente vai lembrar de mais um detalhe. ΔV é igual a E vezes D. Tá? Então, a diferença de potencial elétrico é o produto do campo, que seria constante aqui, vezes a distância D. Quando eu substituo, observe que eu fico com o trabalho. Peraí. Deixa eu ajeitar esse W aqui, que ele ficou com cara de ômega. Tá? Trabalho e trabalho. Então, trabalho o que é? E vezes D vezes Q. Agora, galera, tá vendo essa expressão aqui? Quando você tiver região de campo elétrico uniforme, céu, campo elétrico uniforme, você pode usar direto essa expressão, tá? Então, como é que fica? Trabalho será campo elétrico, 410 quadrado. Então, 410 quadrado. Distância, 5, 10 a menos 4. 5, 10 a menos 4. Vezes 1,6, 10 na menos 19, certo? Então, atenção. Quando eu multiplico 1,6 vezes 5 dá 8. Isso dá 8. 8 vezes 4, eu tenho aqui um trabalho de 32. 32. E agora, ó, 10 a 19, com 10 a menos 4, 10 a menos 23, com 10 ao quadrado positivo, 10 a menos 21. Então, 32, 10 a menos 21 joules. Aí você vai olhar nas respostas, tem 32, 10 a menos 21? Não, não tem. Só que tem 3,2, 10 a menos 20. Se eu passo a vírgula, ó, que está atrás do 2, 32, está atrás do 2, para entre o 3 e o 2, eu diminuo, né, o aumento 1 no expoente, vai ficar expoente menos 20, que corresponde aqui à alternativa B dessa questão. Na figura, A e B representam duas placas metálicas. A diferença de potencial entre elas é VB menos VA, igual a 2 vezes 10 a quarta volts. As linhas tracejadas 1 e 2 representam duas possíveis trajetórias de um elétron no plano da figura. Considere a carga do elétron menos 1,6, 10 a menos 19 coulombs e as seguintes afirmações com relação à energia cinética de um elétron que sai do ponto X na placa A e atinge a placa B. Então, olha só, antes de olhar aqui cada uma das afirmações, nós primeiro vemos o seguinte. Se VB menos VA é um valor positivo 2, 10 menos 4, é porque, fazendo VB menos VA, o potencial de B marca o potencial de A. Então, eu posso considerar, por exemplo, que eu tenho o potencial aqui de uma placa positiva, por exemplo, e A negativa, tá? Porque o potencial é mais alto. Aí, o que ele fala? Primeira afirmação. Se o elétron tiver velocidade inicial nula, sua energia cinética ao atingir a placa B será 3, 10 a 15 joules. Gente, presta atenção nisso. Eu tenho um elétron aqui, ó. Qual é o movimento natural do elétron? Se movimentar, tá? Se movimentar de modo a ir lá para a placa B. Seria esse o caminho? Poderia ser o caminho 1, poderia ser o caminho 2, tanto faz. Acabamos de ver, tá? Acabamos de ver na primeira afirmação, ele fala a respeito do valor do trabalho, certo? E eu acabei de mostrar para vocês que o trabalho é igual a ΔV vezes Q. E aqui nós vimos que uma carga negativa, ela sempre sai do ponto de menor potencial, ou da placa de menor potencial, e vai para a de maior potencial. Logo, esse trabalho aqui, ele é um trabalho positivo, certo? Então, esse trabalho corresponde a
2 10 à quarta, vezes a carga, 1,6. 10 na menos 19. Observe que esse trabalho será o quê? 2 que multiplica 1,6, 3,2. 10 à quarta é positivo, 10 a 19 é negativo, 10 na menos 15 joules. Está aqui, esse é o valor de trabalho, comparando a primeira afirmação é verdadeira. Segunda, a variação da energia cinética do elétron é a mesma, independente de ter percorrido as trajetórias 1 e 2. Sim, porque o trabalho independe da trajetória. Se o trabalho é o mesmo por qualquer caminho, a variação de energia cinética vai ser a mesma, porque trabalho, lembrando aqui, vem lá da mecânica, tá? Trabalho é igual à variação de energia cinética. Então, se o trabalho independe da trajetória, a variação de energia cinética independe da trajetória. Verdadeira a segunda afirmação. E a terceira diz que o trabalho é realizado pela força elétrica, presta atenção. O trabalho realizado pela força elétrica sobre o elétron na trajetória 2 é maior do que o realizado sobre o elétron na trajetória 1. Gente, acabei de dizer que o trabalho é exatamente o mesmo por qualquer trajetória e também independente do caminho. Falso, a última. Então, a primeira e a segunda são as corretas. Alternativa aqui, letra D. Tudo bem? Então, uma questão da FUVEST aí, uma questão de análise de 3 itens, que não é uma questão difícil, não. Agora, olha só. Numa experiência feita para investigar relações entre grandezas eletrostáticas, duas placas condutoras paralelas A e B, separadas por uma distância de 5 centímetros, foram submetidas a uma diferença de potencial de 100 volts. Sendo que a placa que tem o potencial elétrico mais alto é a placa B. Por hipótese, como as dimensões das placas são muito maiores que a distância que as separa, o campo elétrico que se estabeleceu entre elas pode ser considerado para todos os efeitos como sendo uniforme. Letra A. Determine o módulo do campo elétrico existente na região entre as placas. Gente, atenção. O probleminha aqui, ele mesmo diz que nós temos uma região de céu, campo elétrico uniforme. O item A, ele pode ser calculado, tá? Ele pode ser calculado. Então, o trabalho, ele será igual ao quê? A delta U multiplicado por quê, certo? Então, por que isso? Porque nós temos a diferença de potencial que foi dada, 100 volts, tá? 100 volts. E nós temos, no caso, a distância. A distância. Opa, só fazendo uma correção. Esse item aqui não é o item A, né? O cálculo do trabalho é o item B. Mas eu vou deixar a fórmula aqui, tá? É o item B. Trabalho de delta U vezes Q. O que ele pede no primeiro item é o módulo do campo elétrico. Mas veja que fica bem fácil. Por quê? Porque ele fala das placas e no item A, então, a gente viu aí quando nós temos duas placas paralelas, tá? Duas placas paralelas. Essas placas carregadas com cargas e sinais opostos, então, por exemplo, uma positiva e outra negativa, o que acontece? Nós temos ali um campo elétrico entre essas placas, que sai da placa positiva em direção à placa negativa. Então, seria isso aqui. E o campo elétrico aqui dentro é uniforme. Observe que entre as placas existe a diferença de potencial que foi comentada aqui. Ó, distância D entre as placas e uma diferença potencial ΔV, certo? Então é o seguinte, qual a intensidade do campo elétrico? O campo elétrico aqui ele é constante. Qual a intensidade do campo elétrico? Vou fazer o cálculo aqui no ladinho, ó, ΔV é igual a E que multiplica D. Então esse é o cálculo que determina o campo elétrico. Observe que a diferença de potencial. Aqui, gente, é uma questão de nomenclatura. O que a gente chama de energia potencial, ele está chamando de diferença de potencial, certo? Então, o U
Nessa questão, a Universidade Federal do Paraná chama ΔV de U. Então, nesse caso, 100 igual ao campo elétrico que a gente quer saber quanto que vale entre as placas, e a distância 5 centímetros. Sistema Internacional de Unidades não pode por 5 centímetros, então isso aqui é 0,05. Observe que isolando o campo elétrico, eu fico com uma divisão 100 por 0,05. Gente, ó, duas casas após a vírgula é a mesma coisa que pegar o numerador e multiplicar por 100. Então eu fico com 100, que multiplica por 100, dá 10.000. E daí eu divido por 5, tá? Quando eu faço isso, seria equivalente, então, a puxar a vírgula para trás do 5, tá? E eu pulei duas casas, então eu multiplico 100 por 100. 100 vezes 100, 10.000 por 5, dá um campo elétrico, de, no caso, 2.000 volts por metro. Tá? Então, a intensidade do campo elétrico, 2.000 volts por metro. Tá ok? Agora, olha só. O cálculo do trabalho. ΔU vezes Q. Pode ver que nós temos o valor de ΔU, 100 volts, tá? 100 volts. ΔU não, perdão. Deixa eu... Aqui, ó. Diferença de potencial, né? ΔV vezes Q. Nesse caso aqui, só vamos dar uma olhadinha qual é o sentido do movimento, né? Numa experiência feita para investigar relações de grandeza eletrostática, duas placas condutoras A e B separadas por uma distância de 5 centímetros foram submetidas a uma diferença potencial de 100 volts, sendo que a placa que tem maior potencial elétrico é a B. Opa, galera, aqui ó, guarda bem, essa aqui, maior potencial elétrico é a placa B, essa aqui é a placa A, tá? Por hipótese, como as dimensões das placas são muito maiores que a distância que separa, o campo elétrico que se estabeleceu, sendo uniforme, daí o que nós queremos é isso, uma partícula 3,2 microcoulombs sai da placa B e chega na placa A, certo? Presta atenção no seguinte, isso aqui é negativo. A partícula, ela sai da placa B e vai na placa A, ela inicia na placa de maior potencial, certo? E vai para a placa de menor potencial. Então, observe que aqui nós temos o quê? O trabalho igual a menos, né? Menos. Isso aqui vai ficar entre parênteses. Menos. O que aconteceu com a diferença de potencial? O potencial final, ele é menor do que o inicial. Então, esse aqui é menos 100. Aqui foi dado em módulo, tá? Que multiplica a carga de 3,2 vezes 10 a menos 6. Ó, o micro, aqui, ele vale 10 a menos 6. Com isso, o que eu tenho? Menos com menos é mais. Menos com menos é mais. Minha canetinha falhou. E o trabalho aqui, então, fica... Quando eu multiplico, ó, menos com menos vira mais, 100. 10 a menos 6 é 10 ao quadrado. Ó. 10 ao quadrado com 10 a menos 6, 10 a menos 4. Trabalho 3,2, 10 a menos 4 joules. Trabalho esse de sinal positivo. E aqui estão as duas respostas para essa questão. Beleza? Em cada vértice de um triângulo equilátero de lado D estão colocadas as cargas Q1 igual a Q, Q2 4Q e Q3 2Q. Em posições fixas por forças que não são mostradas no momento. Assinale a alternativa que corresponde ao valor da energia potencial elétrica formada por esse sistema de cargas. Considere Q0 a constante dielétrica do vácuo. Presta atenção no seguinte, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu inserir aqui um triângulo equilátero. Aqui, ó. Isso. Então, tem aqui um triângulo equilátero. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui. Sem preenchimento. Aí, beleza. Ó. Tá ali o triângulo equilátero, certo, pessoal?
E eu tenho uma carga, aqui eu tenho as cargas nesse triângulo que correspondem ao seguinte. Opa, quanta confusão, hein? Professor atrapalhado, paca. Então, é o seguinte, olha só. Eu tenho uma carga Q1 que vale Q. Q1 que vale Q. Eu tenho uma carga Q2 que vale 4Q. E tenho uma carga Q3 que vale 2Q. Então, estão aqui os valores das cargas. Q1, Q. Q2, 4Q. Q3, 2Q. Agora, presta atenção, porque nós precisamos calcular o quê? A energia potencial elétrica do sistema. Tá? A energia potencial elétrica do sistema. Aqui, gente, vale aquele conceito que a energia é calculada aos pares. Então, eu tenho aqui 3 pares. Olha só. Esse aqui é o primeiro par, Q1 com Q3. Esse aqui é o segundo par, Q2 com Q3. E eu tenho aqui o terceiro par, Q1 com Q2. Observe que em cada um deles, ó, primeiro, segundo e terceiro, eu teria então no primeiro uma energia potencial 1. Eu teria no segundo uma energia potencial 2. Teria no terceiro par uma energia potencial 3. A energia potencial total é a soma de EP1 mais EP2 mais EP3. Certo? Então, Q1 com Q3 forma um par e tem energia potencial. Q1 com Q2 é outro par e tem energia potencial. Q2 com Q3, o último par e tem energia potencial. Lembrando que, né, ó, lembrando que no par a energia potencial, tá? Eu poderia ter usado o U aqui, é o quê? É a constante K vezes uma carga vezes a outra carga dividido pela distância D. Muito importante perceber que esse triângulo é equilátero, ó, equilátero, e a distância é igual entre todos os pares. Eu vou precisar de uma nova tela, tá? Então me acompanha aí. Nessa nova tela, deixa eu aqui repetir então que a energia potencial total é EP1 mais EP2 mais EP3. E nesse caso, essa energia potencial vai ficar. O que é EP1? Tem que ser K. Q1, deixa eu ver qual que é a minha energia P1, entre 1 e 3. 1 e 3 e a 2 é entre 2 e 3. Beleza. Então, Q1, Q3 sobre D. EP2, K, Q1 não. Aqui é entre Q2 e Q3. Então, Q2, Q3 sobre D. Mais energia P3. K, agora tem que ser entre a carga 1 e 2. Q1, Q2 sobre D. Gente, agora, quando eu substituo, né? Quando eu substituo, só deixa eu lembrar aqui, ó. Q1 é Q, Q2 é 4Q e Q3 é 2Q. Tá? Então é 1, 4 e 2. Então Q1 é Q. Então ficaria K, Q, 2Q. Não, Q3 é 2Q? Q3 é 2Q. Então é K, 2Q. E aqui é D. Mais K, 4Q, que é a carga Q2. 2Q é Q3 sobre D. Mais K, a carga Q1 é Q, a carga Q2 é 4Q sobre D. Note que a energia potencial aqui, então, ela fica... Gente, tá vendo que K e D repete em todos os termos? Posso colocar em evidência. Então, ó, K sobre D será Q vezes 2Q. 2Q ao quadrado, mais 4Q vezes 2Q.
8Q². Mais Q vezes 4Q. 4Q². E observe que, finalmente, a minha resposta, então, será, no caso, energia potencial igual a K. Quando eu somo 2, ó, pode ver que todos eles têm Q ao quadrado. 2 com 8, 10, com 4, 14. Então, 14 Q ao quadrado sobre D. Resposta, então, vamos colocar o 14 aqui na frente. 14 K Q² sobre D. Essa é a energia potencial, então, do sistema formado pelas 3 cargas. Está aí a resposta. Voltemos na alternativa. K² sobre D, K0, Q² sobre D. Resposta aí, letra B, beleza?